Shinzo Abe, ex-primeiro-ministro do Japão, foi assassinado num evento público de campanha, isso na manhã de sexta-feira do dia 8 de julho. Um homem de 67 anos foi baleado enquanto discursava e caiu no chão logo em seguida. Abe foi imediatamente levado para o hospital, mas pouco depois saiu a notícia de que ele havia morrido devido aos ferimentos. O suspeito de 41 anos foi levado sob custódia do local. Testemunhas dizem que viram o homem se aproximar com uma arma grande e disparar 2 vezes em Abe. Acredita-se também que o suspeito seja um ex-membro da Força Marítima de Autodefesa do Japão, essa instituição que é semelhante à Marinha brasileira, e que também ele já havia expressado a sua antipatia por Abe. Incidentes de violência armada são extremamente raros no Japão, já que por lá é muito difícil obter uma arma de fogo, mas especialistas comentaram que a arma usada no ataque parecia ser uma espingarda de cano duplo que o próprio suspeito poderia ter feito, ou seja, de fabricação caseira. O atual primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, condenou o ataque dizendo: "É bárbaro e malicioso e não pode ser tolerado." Shinzo Abe foi o primeiro-ministro mais longevo do Japão, tendo servido por 1 ano em 2006 e depois novamente de 2012 a 2020, antes de renunciar, é claro, por motivos de saúde. Assassinatos como esses acontecem desde a antiguidade. Basta olhar para quantos os imperadores romanos foram vítimas de espadas, facas ou venenos. Na verdade, a maioria dos assassinatos são politicamente motivados, como os de presidentes, primeiros ministros e membros da realeza, tendo sido os alvos ao longo da história. Mas alguns assassinatos são muito difíceis de se entender, os de músicos, atrizes, por exemplo, ou mesmo de defensores da paz mundial. Nesse vídeo da Fatos e Lendas você vai conhecer alguns dos mais famosos casos de assassinato que aconteceu ao decorrer da história. Eu sou Nathaniel Torres, seja bem-vindo a mais um vídeo. Em 1914, Arquiduque Franz Ferdinand. Em 28 de junho de 1914, um civil bósnio, Granville Prince, assassinou o Arquiduque Franz Ferdinand e sua esposa Sofia, a Duquesa de Hornberg, isso em Sarajevo. O ato em si a gente sabe que já é repugnante, mas o que aconteceu depois é o que torna essa matança verdadeiramente importante. Após o tiroteio, Prince e os seus cúmplices foram presos e implicados como uma sociedade secreta nacionalista. E só por isso iniciou-se aí uma crise que ficou conhecida como a crise de junho. E esse evento levou diretamente à eclosão da Primeira Guerra Mundial. O assassino morreu em prisão, isso já no ano de 1918, de tuberculose. 1865, Abraham Lincoln. O 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, foi baleado e mortalmente ferido em 14 de abril de 1865 na Front Street, isso na capital Washington. O responsável foi um simpatizante confederado, John Wilkes Booth. O presidente morreu no dia seguinte e 12 dias depois, Booth também foi baleado e morto pelas forças do Exército da União. 1996, Tupac Shakur. Esse foi um assassinato que abalou o mundo do hip hop. O rap, compositor e ator Tupac Shakur foi ferido em um tiroteio, isso em 7 de setembro de 1996. Ele morreu 6 dias depois. Inclusive, haviam vários suspeitos, incluindo o rap Notorious Big, que também ficou conhecido como Big Small, que negou até o fim ter um papel no homicídio. Até hoje, inclusive, ninguém foi condenado
pelo assassinato de Tupac. Só que o curioso disso tudo é que Big, o principal suspeito, foi morto a tiros por um assaltante desconhecido em 9 de março de 1997. E com isso, muitos acreditam que o assassinato de Big foi por retaliação. 44 a.C., Júlio César. Ele não foi o primeiro imperador a morrer violentamente e nem o último, mas o assassinato de Júlio César em 15 de março de 44 a.C. é um dos homicídios mais famosos da história romana. Ele foi esfaqueado por senadores 23 vezes, com pelo menos 60 participantes na conspiração, incluindo Marco Júnior Bruto, Caio Cássio Lonídio e Décimo Júnior Bruto. 1160, Thomas Becket. O assassinato de Thomas Becket, arcebispo da Cantuária, em 29 de dezembro de 1170, mudou o curso da história britânica. Ele foi assassinado por cavaleiros reais ao rei Henrique II, e sua morte enviou ondas de choque por toda a Europa medieval. Logo após a sua morte, Becket foi canonizado pelo Papa Alexandre III e rapidamente se tornou uma figura de culto popular pelo resto da Idade Média. 1898, Imperatriz Elizabeth da Áustria. Elizabeth da Áustria, carinhosamente conhecida como Sissi, foi imperatriz da Áustria e rainha da Hungria, pelo casamento com o imperador Franz Joseph I. Em 10 de setembro de 1898, durante uma visita a Genebra, na Suíça, ela foi assassinada por Luigi Luceni, um anarquista italiano que esfaqueou diretamente o coração da nossa querida Sissi. Mais tarde, o mesmo foi condenado à prisão perpétua. Inclusive, essa pena capital já havia sido abolida em Genebra. Luceni foi encontrado enforcado em sua cela em 19 de outubro de 1910. 1908, Rei Carlos I. O rei Carlos I de Portugal e seu filho herdeiro Luís Felipe foram mortos a tiros. Isso em 1º de fevereiro de 1908, no Terreiro do Paço, em Lisboa, por dois ativistas republicanos, Alfredo Luiz da Costa e Manuel Buissa. O filho mais novo do falecido, o monarca Manuel, foi proclamado então rei de Portugal. Alguns dias depois, os dois assassinos morreram após o ataque. O homicídio mostrou o movimento de Portugal para se tornar uma república. Na verdade, Manuel II foi o último rei de Portugal, fugindo para o exílio durante a Revolução de 5 de outubro de 1910. 1918, família Romanov. A família imperial russa Romanov era composta pelo imperador Nicolas II, sua esposa a imperatriz Alexandra e seus 5 filhos, Olga, Tatiana, Maria, Anastácia e Alexei. Porém, na madrugada de 16 para 17 de julho de 1918, a família inteira foi morta a tiros por revolucionários bolcheviques na casa Ipatiev, residência de um comerciante em Ekaterimburgo, onde haviam sido detidos. 1936, Federico García Lorca. Um dos maiores poetas e dramaturgos espanhóis do século XX, Federico García Lorca virou alvo e foi morto pelas forças nacionalistas no início da Guerra Civil Espanhola. Isso em 18 de agosto de 1936, em Granada. Os seus restos mortais nunca foram encontrados. 1940, Leon Trotsky. Leon Trotsky foi um revolucionário marxista russo-ucraniano. Ele encontrou um fim terrível depois de ser atacado por um picador de gelo. Exatamente. Quem empurrou a arma foi Ramon Mercantes. Isso em 21 de agosto de 1940, na cidade do México. Mercante era um comunista espanhol e provavelmente agente do líder soviético Joseph Stalin. Ele cumpriu 19 anos e 8 meses em prisões mexicanas pelo assassinato, morrendo como um homem livre em 1978. 1942, Heian Riddick.
O assassinato mais importante de um alto funcionário nazista ocorreu em Praga, isso no dia 22 de maio de 1942, quando Reinhard Heydrich foi atacado pelos agentes da resistência tchecoslováquia, Josef Kubik e Jan Kubis. Heydrich morreu devido aos ferimentos sofridos em 4 de junho de 1942. As represálias nazistas foram rápidas e mortais. Hitler ordenou um ataque à Vila Lindesee, onde 199 homens foram mortos, 195 mulheres foram deportadas para os campos de concentração de Ravensbrück e 95 crianças viraram prisioneiras. Kubik e Kubik, juntamente com conspiradores, morreram em um tiroteio dentro da igreja sírio e são metódicos, isso na cidade de Praga. 1948, Mahatma Gandhi. Em 30 de janeiro de 1948, na cidade de Nova Delhi, Mahatma Gandhi foi baleado e morto pelo extremista hindu Nathura Godse, que se opôs à tolerância de Gandhi para os muçulmanos. Godse foi enforcado em 15 de novembro de 1949 pelo assassinato. 1963, John Kennedy. O assassinato político mais insano da história mundial aconteceu em 22 de novembro de 1963, quando o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, foi baleado e morto. Em Dallas, Texas, Lee Harvey Oswald foi acusado de assassinato, mas várias teorias ainda cercam esse homicídio. 1963, Lee Harvey Oswald. O assassinato de John Kennedy chocou o mundo, mas apenas 2 dias depois, o próprio Oswald foi morto, exatamente. E o responsável pelo ato foi Jack Ruby, que atirou em Oswald enquanto ele era escoltado para a prisão de Dallas Country. Até hoje, ainda circula dúvidas sobre se Oswald estava agindo sozinho ou se ele fazia parte de alguma conspiração mais ampla. Ruby, o assassino, morreu na prisão em 1967. 1965, Malcolm X. A morte de Kennedy em 1963 marcou o início de uma década tumultuada para os Estados Unidos, quando vários assassinatos políticos aconteceram. Em 1º de fevereiro de 1965, o controverso ministro muçulmano e afro-americano e também ativista de direitos humanos Malcolm X foi assassinado dentro do salão Belle Abbey, isso em Nova York. 3 membros da nação islã foram julgados pelo assassinato e condenados à prisão perpétua. 1968, Martin Luther King Jr. E na foto que você deve estar vendo agora está justamente uma visão simulada da mira da arma que teria acertado a Martin Luther King Jr. Essa arma foi disparada da varanda do motel Lorraine, em Memphis, isso no dia 4 de abril de 1968. Seu assassino James Earl Ray morreu em 23 de abril de 1998, enquanto ainda cumpria prisão perpétua. 1968, Robert Kennedy. E nesse mesmo ano, Robert Kennedy morreu baleado pouco depois de se dirigir a uma plateia no motel Abasador, isso na cidade de Los Angeles. O militante palestino Siran Siran foi acusado do assassinato do senador e sentenciado à prisão perpétua. Kennedy foi atingido 3 vezes e morreu quase 26 horas depois no Hospital Bom Samaritano da cidade. Nessa fotografia icônica, Kennedy é visto participando do funeral de Martin Luther King Jr., apenas 2 meses antes de ser morto. 1978, Aldo Moro. A Europa, em meados da década de 1970, era um foco de ativismo político. Em 9 de maio de 1978, o corpo do ex-estadista italiano e primeiro-ministro Aldo Moro foi encontrado cheio de balas na traseira de um carro em Roma. Ele já havia sido raptado pela organização terrorista de esquerda Brigada Vermelha, que posteriormente o matou.
1978, George Markov. Num cenário que parece ter saído de um filme de 007, o escritor búlgaro e apresentador da BBC, George Markov, que havia desertado da Bulgária em 1969, foi atacado em 7 de setembro de 1978. Ele caminhava pela ponte Waterloo em Londres e sentiu ali uma dor na parte de trás da coxa. Exatamente. 4 dias depois ele morreu por envenenamento com ricina. O veneno mortal teria entrado em seu corpo através da ponta de um guarda-chuva. Acredita-se que a KGB russa ordenou o assassinato, mas até hoje ninguém foi acusado pelo assassinato de Markov. 1978, Harvey Milk. Harvey Milk foi um político americano e o primeiro funcionário eleito abertamente gay da história da Califórnia. Em 27 de novembro, ele foi morto junto com o prefeito da cidade, George Moscone, por Dan White, um supervisor da cidade que estava descontente. O assassinato de Milk foi considerado por muitos como um crime de ódio, mas seu assassino foi condenado por homicídio culposo apenas, sem a intenção de matar, ao invés de assassinato. Depois disso, Rich tirou sua própria vida em liberdade, depois de cumprir 5 anos de uma sentença de 7 anos de prisão. Milk, que foi morto postumamente, foi agraciado com a medalha presidencial da liberdade, isso já no ano de 2009. 1980, John Lennon. Na noite de 8 de dezembro de 1980, o ex-Beatle John Lennon foi baleado do lado de fora de seu apartamento em Nova York e morreu a caminho do hospital. Seu assassino, David Champa, aparentemente estava irritado com o estilo de vida de Lennon e suas declarações públicas. Ele inclusive teria planejado o assassinato ao longo de vários meses. Champa ainda está atrás das grades, tendo sido negado o pedido de liberdade condicional em várias ocasiões. 1984, Indira Gandhi. Indira Gandhi era filha de Jawaharlal Nehru, o primeiro-ministro da Índia. Na época do seu assassinato, ela era a primeira-ministra do seu país. Ela foi morta pelos membros de sua própria unidade de guarda-costas, isso já em 31 de outubro de 1984, em Nova Delhi. Os assassinos foram pegos e executados eventualmente. 1986, Olof Palme. O assassinato do primeiro-ministro sueco Olof Palme no dia 28 de fevereiro de 1986 em Estocolmo nunca foi resolvido. Christian Pettersson, um criminoso insignificante, era suspeito e acabou sendo julgado e considerado culpado do crime. Condenado então à prisão perpétua, Pettersson depois foi absolvido, chegando a morrer em 2004. 1992, Daniela Pérez. A atriz Daniela Pérez, filha da autora Glória Pérez, fazia par romântico com Guilherme de Pádua na novela de sua mãe de Corpo e Alma. O corpo da atriz foi encontrado no matagal com pelo menos 18 golpes fatais de punhal. Pádua confessou à polícia em 29 de dezembro de 1992 que ele esfaqueou Pérez até a morte com uma tesoura. No dia anterior, a polícia chegou à conclusão que a esposa dele, Pádua de Almeida Tomás, também participou do assassinato. Naquela tarde, Daniela e Guilherme haviam gravado a cena do fim do romance de seus personagens, Yasmin e Bira. Pádua ficou nervoso por acreditar que seu papel estava sendo reduzido na novela, já que não tinha aparecido em 2 capítulos naquela semana. 1995, Yitzhak Rabin. Em 4 de dezembro de 1995, em Tel Aviv, o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, foi assassinado por Yigael M., o extremista de direita israelense que se opôs à assinatura dos acordos de Oslo. Ele está cumprindo prisão perpétua pelo assassinato. 1997, Gianni Versace. O mundo da moda ficou envolto de raiva e descrença após o assassinato de Gianni Versace, isso já em 15 de julho de 1997. Na porta de sua casa em Miami, Flórida,
o atirador Andrei Cunanan, que já havia assassinado muitas outras pessoas em um pequeno período de 3 meses, nos meados de 1997, e acabou tirando a vida ali do icônico estilista italiano. Cunanan mais tarde atirou em si mesmo. 2005, Rafik Hariri. A explosão de uma bomba que acabou com a vida de Rafik Hariri, o ex-primeiro-ministro do Líbano, em 14 de fevereiro de 1995. Também matou dezenas de outras pessoas. Muitos ficaram feridos e, após um tribunal especial que foi criado após o assassinato, acabou encontrando evidências convincentes para responsabilizar o grupo libanês Hezbollah pelos assassinatos. 2006. Alexandre Livchenko. Há fortes suspeitas que o assassinato por envenenamento de Alexandre Livchenko foi sancionado pelo presidente russo Vladimir Putin. Livchenko era um desertor russo naturalizado britânico e também ex-espião. Na foto que você deve estar vendo agora, ele está em uma UTI na Universidade College Hospital, isso já em Londres, lugar onde ele morreu em 23 de novembro de 2006. 2007. Benjamin Bruto. Em 27 de dezembro de 2007, o ex-primeiro-ministro Benjamin Bruto acena de seu carro e poucos segundos antes de ser atacado por Rawalpindi, isso no Paquistão. O líder da oposição morreu de um ferimento de bala no pescoço depois de falar em um comício. O Talibã paquistanês assume ter matado o estadista. 2018. Jamal Khashoggi. O brutal assassinato do dissidente saudista e jornalista Jamal Khashoggi ocorreu no consulado saudista, isto em Istambul, na Turquia, no dia 18 de outubro de 2018. O homicídio ocorreu durante uma operação que supostamente teria envolvido aí cerca de 15 agentes enviados pela Riad, e seus restos mortais nunca foram encontrados. E esses foram alguns dos mais famosos casos de assassinatos que já ocorreram na história, a maior parte deles envolvendo políticos ou então alguém muito influente e que tinha, é claro, por trás algum motivo ou então por não se agradar de mais alguém. Ficou faltando alguém nessa lista? Comente aqui embaixo nos comentários. Você gostou do vídeo? Já sabe, deixa o teu like, se inscreva no canal para muito mais conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!